Olá, bem-vindos ao canal Passado a Limpo. Desde já eu sou grata a você pelo seu like, pelo seu comentário, pela sua inscrição e também sou grata pelo seu e-mail, contando aqui a sua história, para que possamos ajudar outras pessoas que passaram ou estão passando pela mesma situação que você. Lembrando a você que a finalidade desse canal é uma finalidade muito nobre. E no vídeo de hoje nós vamos conhecer a Miralda Webb. A Miralda tem uma história fantástica, que daria, no mínimo, um filme de Hollywood. Mas, como ela mesma diz, é uma saga de vida. Nós tivemos uma conversa muito longa e eu resolvi dividir a entrevista dela em 5 partes, ou seja, 5 domingos. Pedindo a você também, se você souber algum detalhe que leve a Miralda ao encontro da mãe dela, por favor, entre em contato conosco aqui nesse e-mail abaixo. Pois, como nós sabemos, nada é impossível nessa vida. E quem sabe assim, a Miralda poderá encontrar a mãe dela depois de tantos anos. Então, vamos conhecer a história da Miralda, passado a limpo. Bom, aí vem o desafio maior. Eu, com a minha cabeça completamente fora do eixo, eu notei, porque assim, são coisas íntimas, a relação que eu tinha com o pai da minha filha já tinha deixado de ser relação já há muito tempo. Eu nem fisicamente, eu repudiava até a presença dele. E com essa pessoa que estava me dando todo o suporte, eu, passado um mês, eu disse, opa, alguma coisa aconteceu. Eu fui fazer o teste, eu estava grávida. Eu disse, meu Deus do céu, o que eu faço agora? O que eu vou fazer agora? Ilegal, com emprego recém-arranjado, ainda sem documento, e com uma filha que estava lá no Brasil. É assim, a primeira conversa que eu tive, a pessoa só disse, olha, eu não tenho estrutura para isso, porque ele já tinha tido um outro relacionamento, tinha 2 filhos do primeiro relacionamento, não sei o quê, eu não tenho estrutura para isso, não dá. Aí deu aquele conselho que todos dão, que eu sempre fui contra. Eu fui falar com uma pessoa que nós trabalhávamos no mesmo grupo, aí eu disse, olha, tá acontecendo isso comigo. Ela disse, meu Deus, Miralda, você tem que tomar uma atitude, você tem que fazer algo que você não pode. Na situação que você tá, você não pode. Eu me lembro que eu chorava, eu ia trabalhar durante o dia, à noite eu chorava. Desesperada. E até que teve um dia que eu falei com Deus, eu falei, Deus, é assim, eu preciso de força, por favor, me ajuda. Eu me lembro que numa das orações que eu fiz, eu recebi uma força tão grande, que eu sentia assim, como se Deus estivesse ali do meu lado, dizendo, Miralda, eu tô contigo, você não tá sozinha. Não se preocupa, assuma a tua responsabilidade. E eu dizia, Deus, é assim, eu não vou fazer o que é lógico nessa situação. Jamais faria isso. Eu sempre fui contra. Eu assumi. Me lembro até hoje que eu cheguei para essa pessoa, para o pai da criança, e disse, olha, é assim, se você não tem estrutura, você não tem condições emocionais, você não tem estrutura para isso, eu tenho por mim e por você. Eu é assim,
eu jamais vou eliminar uma vida da minha vida, de maneira alguma. Eu vou criar essa criança. Nem que eu tenha que varrer a rua, nem que eu tenha que limpar o chão, nem que eu tenha que fazer o que for, eu vou criar essa criança. Eu vou ter essa criança. Então, daí a postura, né, dele, não. Se você decide fazer isso, eu também não vou deixar de te dar suporte. Eu não vou deixar, embora eu não faça vida com você, eu não vou te deixar de dar suporte. Falei, pois então vai ser assim. O que aconteceu? Ele me ajudou, eu consegui a documentação toda que dava para dar entrada na minha legalização, dei entrada, mandei a documentação, 8 meses depois, saiu a minha autorização de residência em Portugal, eu não estava mais ilegal. Só que, nesse período eu ligava todas as vezes, comprava aquelas fichas que se ligava internacionalmente, eu gastava montes de dinheiro em ligação internacional para falar com a minha filha, com a que estava a que estava no Brasil. E aí pronto, aí um dia eu liguei e disse para ela, não, eu quero falar com a minha filha, e realmente me colocaram, eu falava com ela, e ele não, eu dizia que eu não queria falar com ele, mas ele manipulava a cabecinha dela e dizia, mãe, você tem que falar com o pai, mãe, você tem que voltar pro pai. Não era conversa de uma criança, era conversa que ele embutia na cabeça dela. Aí eu dizia, não, filhinha, eu quero falar com você e não sei o que. Olha, foi triste, foi muito pesado para mim, muito pesado, que doeu demais. Eu tinha que manter a minha posição em Portugal. E outra coisa, para aquilo que aconteceu foi tipo, você não vai voltar para o Brasil agora, como é que você vai para o Brasil para ficar com uma pessoa, ou mesmo que não seja para ficar com ele, para dar suporte para uma filha, e você tem outra filha, você tem outro pai da filha aqui. Então, o que aconteceu? Eu ligava para lá e eu conseguia falar com ele durante 1 ano, basicamente, porque assim, eu tive que passar o período da gravidez, eu não podia viajar, e outra coisa, o serviço que eu estava trabalhando, eu não podia deixar. E depois que eu recebi a autorização de residência, pronto, eu já podia viajar, mas foram 8 meses depois, eu já estava adiantada na gravidez. Então, o que eu fiz? Eu fui tentando trabalhar a situação, e eu me lembro que eu passei quase 1 ano longe da minha filha e gerindo essa situação. Até que, quando a minha filha nasceu, a minha segunda filha nasceu, que é outra preciosidade também, que está aqui na Inglaterra, eu falei assim, olha, como ele viu que eu não cedia, aí durante mais ou menos 8 meses ou 9 meses, eu falava com a minha filha. Depois disso, eu ligava para a casa da irmã dele para falar com a minha filha, ela dizia, mas ele não está aqui, ele foi para São Paulo. Ele foi tentar arranjar emprego em São Paulo. Eu falei, mas então ele deixou aí a menina. Ele disse, não, tá com ele. Eu disse, meu Deus, eu preciso falar com a minha filha. Mas eu não tenho o telefone dele, eu não tenho o contato dele. Eu não sei, ele não tem telefone lá. Isso durou mais ou menos uns 4 ou 5 meses. Até que ele desapareceu. Ele desapareceu do mapa. Até que aconteceu o seguinte, eu falei assim, não, eu vou pro Brasil. A minha filha já estava com 11 meses, eu comprei a passagem e peguei a minha filha com 11 meses e disse, eu vou pro Brasil e eu vou trazer minha filha de volta. Toda a gente dizia para mim, Miralda, é impossível. Você nem sabe onde é que o homem tá. Como é que você vai resgatar sua filha? Mas eu fiz. Eu comprei a passagem,
vim para casa da minha família, que nesse período eles me deram muito suporte. Eu me lembro que a filha dele, eu não tinha mais o contato da filha dele, mas eu sabia que ela seria a peça-chave para me dizer onde é que ele estava. Eu vim para Curitiba, eu deixei a minha filha lá, minha mãe disse, olha, você se preocupa em procurar, eu vou te ajudar. Aí eu consegui o contato da filha dele, que na altura estava morando no Rio Grande do Sul, e eu liguei para ela. Quando eu liguei para ela, ela disse, Miralda, como é que você deixa aquele louco do meu pai, porque ele tinha feito a mesma coisa com ela, como é que você deixa aquele louco do meu pai ficar tanto tempo assim com a Mirella? Com a tua filha, com a minha irmã. Eu disse, olha, é assim, porque eu não podia fazer antes. Agora é assim, eu preciso saber onde ele está. Pelo amor de Deus, me diga onde é que ele está. Aí ela disse, olha, o meu irmão me ligou há 2, 3 dias atrás e eles estão em Fortaleza. E ele está frequentando a igreja, pronto, que eu não vou citar o nome aqui, uma igreja evangélica, que quase toda a gente sabe o nome, que é uma igreja que, sabe? Ele está frequentando essa igreja. E eu disse, eu tenho que descobrir isso. Aí o que aconteceu? Ela me disse o nome da igreja. O que eu fiz? Eu combinei com ela, falei assim, olha, eu preciso descobrir onde é o endereço dele lá. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar para a igreja como se fosse você e vou tentar descobrir qual igreja que ele está frequentando e o endereço dele. Porque ele estava morando numa das casas que essa igreja tinha para quem não tinha condição. Eu me lembro até hoje disso. Eu liguei para tal da igreja. A primeira igreja que eu liguei, eu disse, olha, vocês conhecem uma pessoa com esse nome, um membro da igreja com esse nome, não sei o quê. A moça, a pessoa que me atendeu na igreja, disse, puxa, ele estava aqui até agora. Que pena que você não ligou antes. Porque daí ela disse, mas quem queria falar com ele? Eu falei, não, eu sou a filha dele, que mora aqui no Rio Grande do Sul, e eu precisava muito falar com ele. Aí ela pega e disse assim, puxa, que pena que você ligou agora, porque ele estava aqui até agora há pouco, ele podia te atender. Eu falei, meu Deus, eu quase gelei. Porque a filha dele tinha me falado, Miralda, é assim, ele me disse que se ele souber que você está tentando tirar a filha dele, ele desaparece com ela. Ela era o joguete ali para ele. Então ele não podia de maneira nenhuma imaginar que eu estava no Brasil e estava à procura dela. Aí eu peguei e falei para a pessoa, falei, puxa, mas olha, eu vou ficar noiva e eu queria mandar um convite para o meu pai. Puxa, eu sei que mentir é pecado, mas essa mentira eu não ia para o inferno de jeito nenhum. Eu queria mandar um convite para ele, quero mandar uma carta para ele. Aí, escuta, você não pode me dar o endereço dele? Eu disse, posso sim, eu tenho aqui o endereço dele. Gente do céu, naquela chamada eu tive o endereço dele, em Fortaleza. Eu voltei para fui falar com a minha mãe e falei, mãe, você não acredita? Aí ela disse, pois olha, compra passagem e vai para Fortaleza. E foi tudo tão bem elaborado com Deus. Deus elaborou isso de tal maneira que eu tinha conhecido em Lisboa uma pessoa que eu estava me dando muito bem com ela, e era até uma moça relativamente nova, tudo, mas a família morava em Fortaleza. Eu ligo para essa minha amiga em Lisboa e digo, pelo amor de Deus, eu preciso ir para Fortaleza. Aí ela sabia da história toda, ela disse, Miralda, eu vou falar com minha mãe, vou falar com meu pai, e eles vão te dar ajuda, você pode ir, inclusive, ficar lá na casa da minha família, que eles vão te dar ajuda. Olha, o dinheiro não era muito, inclusive, acho que até a minha mãe me emprestou um bocado de dinheiro, comprei a passagem e fui bater em Fortaleza. Olha, cheguei em Fortaleza,
A mãe dessa minha amiga estava lá me espera. Eles tinham um casarão, gente com muito dinheiro lá em Fortaleza. Ela me pegou, me levou para casa deles. E eu, assim que eu cheguei na casa, eu falei, gente, eu preciso descobrir esse endereço. Aí ela disse, o namorado da minha filha, ele vai com você. Ele vai com você. Aí eu disse, olha, só que assim, nós temos que ir de madrugada lá, nós temos que ir muito tarde lá. Deus me livre que ele me veja. Olha, no dia que eu cheguei em Fortaleza, à noite, acho que era para ir 11, meia-noite mais ou menos, ele passou de carro exatamente na frente da casa onde ele estava. Eu tinha o endereço, estava ali. E depois o que eu precisava? Eu precisava de um plano para pegar minha filha. Como é que eu ia fazer? Eu disse, olha, é assim, eu acho que a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que ir para a justiça. Aí eu me lembro que no outro dia, ela foi me levar no promotor, ela foi me levar no juizado, não foi no juizado de menor, ela foi me levar de alguém lá, um promotor ou alguém. Aí quando eu fui falar com essa pessoa, eu disse, olha, a situação é assim, assim, assado e cozido. Aí esse promotor pega e diz assim, não, mas a senhora não pode fazer isso. A senhora primeiro não pode ter a guarda da criança, porque para você ter a guarda da criança, você tem que provar que você tem emprego, que você tem casa, e fora, no exterior, você não consegue provar isso. E outra coisa, você tem que mover uma ação, ele tem que ser intimado, ele tem que... Eu falei assim, olha, é assim, se isso acontecer, ele vai desaparecer com a minha filha. Não, isso não dá. Pronto, descartei isso. Aí depois acho que fomos tentar com outra pessoa também, judicialmente, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Aí eu me lembro que eu comecei a fazer um jejum. Eu jejuei acho que 2 ou 3 dias. Eu falei, Deus, qual é a solução? O que eu vou fazer, meu Deus? E eu tinha um período X, porque eu tinha pego férias do trabalho que eu tinha em Lisboa. Eu tinha acho que 20 dias para resolver isso. Olha, a coisa foi o seguinte, veio aquela força de Deus e disse, vá lá. Me lembro até hoje, às 6 horas da manhã, eu peguei um ônibus da casa onde eu estava, e eu tinha o endereço, tinha tudo, eu fui para a porta, eu fui para o portão da casa onde ele estava morando. E a única coisa que eu dizia, Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda. Quando eu cheguei às 6 horas da manhã lá, eu acho que esperei durante um tempo, de repente eu ouvi a voz dele falando qualquer coisa lá dentro, porque era um portão que dava, acho que tinham várias casinhas, que aquilo era meio que uma comunidade, e ele estava numa daquelas casinhas. Eu ouvi a voz dele falando qualquer coisa. E eu peguei e fiz o seguinte, eu falei, Deus, seja o meu escudo agora. Eu vim para frente do portão e fiquei à espera. Quando ele saiu e ele me viu, sabe quando uma pessoa assim, ele é descendente de francês e não sei o que branco, não sei o que vermelho, sabe? Sabe quando você vê assim a pessoa perdendo a cor? Ele pega e me olha assim e diz, o que você está fazendo aqui? Como é que você descobriu? Eu simplesmente, ele abriu o portão, eu passei por ele e falei, cadê minha filha? Cadê minha filha? Aí ele pega e diz assim, ela não está aí. Eu falo, você não minta para mim. E ele foi saindo e tinha um carro que estava estacionado na frente da casa desde a hora que eu cheguei. Tinha uma mulher lá dentro. Ele pega e vem para esse carro e abre a porta do carro e a minha filha estava lá dentro. Gente, eu agarrei a minha filha, eu simplesmente, eu abracei a minha filha, coitadinha, magra que ela tava, parecia um esqueletinho, cabelo, que ela tem um cabelo assim, bem caracolado, o cabelo não tava cuidado, não tava cortado, aquele cabelão, magra, coitadinha. Eu abracei a minha filha e falei assim, Deus, assim, eu não largo a minha filha agora de jeito nenhum. Aí
Ali passou tanta coisa pela minha cabeça que eu falei, o que eu faço agora? Eu corro com ela, eu fujo com ela. Eu disse, não, mas eu preciso viajar com ela, eu preciso do passaporte dela. Eu não tenho o passaporte dela. O que eu fiz? A mulher que estava à espera dele, não sei se era alguém que ele estava tendo um caso ou não, eu só sei que a mulher, eles trabalhavam com cesta de café da manhã. Eles entregavam logo de manhãzinha aquela cesta de café da manhã. A minha filha estava no carro do lado e eu espero no portão e eu não sabia que ela estava lá. Aí pronto, ele pegou e falou com a mulher, olha, eu realmente não vou poder trabalhar, não vou poder, já viu o que está acontecendo, não sei o quê. Meu Deus, ele vem para me perguntar, Miralda, como é que você descobriu que eu estava aqui? Eu falei assim, não interessa nada disso agora. O que interessa é que, é assim, eu falei tanto, que lá pelas tantas ele pegou e a única saída dele foi o seguinte, olha, pelo amor de Deus, nós precisamos ir lá na igreja. Aí ele pega e diz, olha, você não se importa de ir na igreja comigo? Eu falei assim, olha, é assim, desde que eu resolva a situação da minha filha, eu vou até o inferno. Eu posso ir até para o inferno, mas desde que essa minha filha, que eu possa reaver a minha filha. Pronto. Resumindo essa situação, nós fomos. Ele marcou, ligou para o pastor, marcou, e fomos falar com o pastor. Por quê? Na cabeça dele, não, o pastor vai falar com ela vai voltar, vai, né? Aí eu só sei que eu fui com ele para a igreja, mas é assim, eu agarrava a mão da minha filha, eu disse, ninguém me tira ela mais, ninguém me tira mais essa criança. Aí, coitadinha, e ela estava apavorada, que ela olhava que eu acho que ele fazia um jogo com ela e de repente ela passa por aquela situação. Aí só sei que fomos, eu fui com ele lá para a igreja. Quando cheguei lá na igreja, a primeira coisa que ele faz, pastor, essa daqui é a minha mulher que voltou para ver a filha. Eu virei para o pastor e disse, pastor, desculpa, ele não usou a expressão certa, eu sou a ex-mulher dele que vim reaver minha filha. Acho que aí o pastor já viu, ixi, o bicho tá pegando aí. Aí nós entramos, o pastor, vamos lá, entramos para a salinha de aconselhamento. Aí o pastor começa com aquela conversa, irmã, porque sabe, a família é a união sagrada de Deus, e para lá, e para lá. Eu deixei ele falar, o pastor falou, porque o que ele tinha criado era que eu tinha arranjado um amante com ele, tinha abandonado ele e tinha abandonado ela. Foi a história que ele contou, que toda a gente sabia. Eu ouvi o pastor falando aquela ladainha toda e eu deixei. Eu estava em jejum. Eu peguei e falei, aí eu falei pro pastor, pastor, é assim, eu posso falar agora? Aí o pastor disse sim. É assim, pastor, se existe alguém que está sendo ungido, dirigido por Deus aqui, agora, nesse momento, vai me desculpar, pastor, não quero menosprezar, mas sou eu. Aí eu comecei a dizer tudo o que tinha acontecido. O pastor, ouvindo aquilo tudo, o pastor olhava para ele e dizia para ele, mas é assim? É isso, irmão? É isso que aconteceu? E eu virava para ele e falei assim, olha, você não vai mentir para ele na minha frente, né? Se você se julga cristão, se você falar para ele diferente disso que eu estou falando, você está mentindo. Olha, é assim, aquele pastor foi um anjo, porque daí aquele pastor disse o seguinte, olha, é assim, se a situação é essa, você tem que liberar essa criança para essa mãe. E outra coisa, e se você quer ter essa mulher de volta, é Deus que tem que fazer, não é você. Então, se for um propósito de Deus, ela volta para você. Mas você não pode prender e você não pode criar as suas leis para reger essa situação. Olha, aquela conversa foi uma conversa abençoada, porque nós saímos dali e o pastor falou para ele, você tem que entregar essa criança para essa mãe. E como ele estava morando na casa da igreja, não era homem depois de não fazer aquilo que o pastor tinha determinado.
Aí quando aquela conversa terminou, que nós saímos ali, eu falei assim, olha, eu quero o passaporte dela. Resumindo, naquele dia que eu fui parar naquele portão às 6 da manhã, eram, sei lá, 3, 4 horas da tarde, eu tinha o passaporte da minha filha nas minhas mãos, eu marquei com ele e falei assim, eu preciso de uma autorização do juizado de menores para viajar com ela. Nós conseguimos autorização, eu fui no juizado de menores com ele, conseguimos autorização, e só faltava depois, no dia seguinte, ir ao consulado para validar a autorização que o juiz estava dando. E eu disse, olha, assim, amanhã de manhã você esteja no consulado para nós fazermos isso. Olha, é assim, eu estava com minha filha, com o passaporte dela, e a minha filha foi ter um jantar, foi para aquela casa linda, maravilhosa que eu estava, para quem estava vivendo no muquifo. Olha, a alegria que a minha filha depois começou a ter, foi algo assim, a alegria que eu senti quando ela se viu liberta daquela situação. Bom, no outro dia de manhã, ele compareceu, estava lá no consulado, nós validamos aquela autorização, eu já estava com pouco dinheiro e poucos dias para ficar no Brasil, eu comprei uma passagem de ônibus, porque eu não podia mais pagar passagem de avião, comprei uma passagem de ônibus para minha filha e para mim. Olha, passamos 3 dias viajando. Quando nós chegamos em Curitiba, ela estava doente já, coitadinha, porque ela estava mal alimentada. Não sei quantas horas de viagem. E pronto, comendo aquelas comidas de rodoviária. Eu só sei que eu tinha passagem marcada para voltar para Portugal num determinado dia, com a minha filha mais nova, a bebezinha, que ela foi conhecer ali na altura. A minha mãe me ajudou a comprar a passagem dela para voltar para Portugal, e no dia que eu tinha marcado para voltar, para reaver o meu trabalho, eu embarquei naquele avião com as minhas 2 filhas. Eu resgatei minha filha. Voltando para Portugal, o pai da minha filha mais nova, pronto, ele me dava algum suporte, mas financeiro, ajudava. Mas suporte emocional, nenhum. Bem, aí foi o seguinte, eu encarei a batalha. Eu durante mais ou menos 3 anos, eu trabalhei, eu dei nó em pingo d'água, eu coloquei minha filha na escola, que na altura eu estava com 7 anos, ela entrou já atrasada na escola em Portugal, mas coloquei ela na primeira série, arranjei ama, que se chama lá em Portugal, para cuidar da bebezinha, e fui trabalhar. Eu trabalhava até não sei quantas horas, voltava, pegava as minhas filhas, ia para casa e ia trabalhar de novo, e foi assim. Até que, durante esse período, teve um período que eu fiquei desempregada com aquelas 2 crianças. Eu me lembro que teve um dia que eu tinha trazido do Brasil um conjunto de calcinhas e sutiã para vender em Portugal. Eu tinha vendido alguns, mas nessa época que eu fiquei desempregada, eu dei entrada no meu fundo de desemprego, essa coisa toda, e aquilo demorou não sei quantos meses para sair, 2 ou 3 meses para sair, e o dinheiro acabou. E eu me lembro que eu regia o dinheiro para comprar a comida para não faltar até que aquilo saísse. Eu me lembro que teve um dia que eu comprei o almoço, pacote de macarrão, uma lata talvez de massa de tomate, e era o que eu tinha para aquele almoço. E eu simplesmente dobrei os meus joelhos e falei, Deus, eu não tenho jantar. Eu não tenho jantar para as minhas filhas. O que eu vou fazer? Foi assim,
Sabe, como se Deus chegasse e falasse, Mirella, lembra daquelas roupas, daquelas calcinhas, aquelas coisas que você tinha trazido para vender? Aí eu falei, meu Deus, eu tenho aquilo. Aí eu fui procurar num lugar que tinha lá, peguei, acho que tinha ainda lá uns 3 ou 4 conjuntinhos, só que não tinham sido vendidos, e como eu estava morando num prédio, eu peguei aquilo e fui bater de porta em porta nas minhas vizinhas para ver se alguém queria comprar alguma coisa. Aí uma, eu não preciso agora, não sei o que, a outra, eu não comprei não sei o que, aí a outra disse, deixa eu dar uma olhada. Aí deu uma olhada e não sei o que, disse, aí ela pega e me diz assim, eu gostei desse conjuntinho e tudo, eu posso ficar? Só que assim, o meu marido só recebe no final da semana, eu posso pagar no final da semana? Eu disse, não, mais vale o final de semana, porque a gente morre de fome até lá. Tudo bem, sem problema, sabe? Aí eu falei, meu Deus, eu preciso de vender isso. Aí fui numa outra casa, bati numa outra porta, bati numa outra vizinha lá, aliás, bati na vizinha, não, bati na porta da casa da vizinha, não fui bater na vizinha. Aí ela, mais uma, chegou, olha, deixa eu ver esse daqui. Foi experimentar, esse daqui tá bom. Espera só um pouquinho que eu vou te pegar o dinheiro para te pagar. Quando ela falou aquilo, eu falei, meu Deus, eu só sei que aquele dinheiro que ela me pagou, deu para comprar pro jantar, ainda dava, eu trabalhando bem, ainda dava para uns 3 ou 4 dias. E quando estava próximo de acabar isso, saiu os 3 meses que eles me deviam do fundo de desemprego. Eu recebi aquele dinheiro, primeiro que eu já estava com 2 meses de aluguel atrasado. Eu recebi aquele dinheiro, foi para pagar o aluguel e comprar comida. E nisso eu estava à procura de trabalho. E logo de seguida eu arranjei outro trabalho. Pronto. Voltei para fazer as promoções em eletrodomésticos e foi aquilo e isso tudo. Aí teve uma experiência só que eu não quero deixar de relatar, que foi o seguinte, eu tinha um carrinho, e com esse trabalho eu consegui comprar o meu primeiro carrinho em Portugal. Carrinho velho, mas olha, nunca esqueci nem da matrícula daquele carrinho. Eu comprei aquele carrinho e eu ia trabalhar, porque eu precisava ir para o trabalho e voltar e pegar uma filha de um lado e pegar outra do outro para ir para casa. Eu não podia ficar sem carro. Aí eu comprei aquele carrinho e eu me lembro que eu pegava num trabalho às 6 horas da manhã, eu tive uma senhora que tomou conta da minha filha, da pequenina. Essa mulher foi um anjo na minha vida, porque eu ia para casa dela, eu ia deixar minha filha às 5 horas da manhã, deixava lá, que ela nunca me recebeu com uma cara de estar sendo incomodada. Ela dava um sorriso nos lábios e dizia, fulana, por favor, me perdoa pelo horário. Ela dizia, não se preocupa, eu sei da sua luta. E a outra ficava sozinha no apartamento, que ela já estava com, para aí, 8 aninhos. Ela ficava sozinha no apartamento, eu colocava o despertador, aí ela descia, e a ama que cuidava dela ficava no mesmo prédio, era só atravessar, eram 3 prédios que estavam lá, era o outro prédio. Então ela descia, botava a roupinha dela, eu deixava tudo arrumadinho, ela pegava a roupinha dela, colocava, descia para a ama tomar o café da manhã, para a ama deixar na escola. E eu voltava às 9 da noite, porque depois a ama ia deixar na escola, pegava ela de volta e ficava com ela até eu voltar do trabalho. E aí eu voltava, passava na outra ama, pegava a pequenina, pegava minha filha mais velha, vinha para casa, elas já vinham jantada, que eu já deixava comidinha para ela, dava banho, punha na cama para no outro dia, 5 da manhã, sair de casa novamente. Olha, aí o que aconteceu foi o seguinte, teve um dia que esse meu carrinho velho, eu deixava estacionado lá num lugar perto de um shopping center que eu trabalhava, que era enorme, e tava um frio, era dezembro, tava um frio em Portugal terrível. E eu chegava às 6 horas da manhã lá, deixava lá o carro,
e ia para o meu trabalho, entrava num trabalho, saía às 3 da tarde, entrava no outro, e depois às 9 da noite saía de lá. Eu me lembro que naquele dia eu saí do trabalho, fiz umas comprinhas de coisas que eu precisava levar para preparar o almoço delas para o dia seguinte. Chego no carro, aquele frio, cansada que eu tava, cheguei no carro, liguei o carro. Quando eu liguei o carro, aí eu peguei e falei, meu Deus, o que aconteceu com esse carro? O que aconteceu? E o shopping center, da onde eu trabalhava, da casa da ama, aonde eu tinha que pegar a mais novinha, era para ir quase uns 40 minutos de carro. E eu tinha que entrar no outro dia, às 6 horas da manhã. Eu fiquei sem saber o que eu fazia. Aí eu peguei e liguei pro pai da minha filha mais nova e disse, eu tô com o carro aqui, eu não sei o que aconteceu, eu preciso ir embora. Aí ele disse, olha, você vai me desculpar, mas eu tô longe daí, eu não tô em Lisboa, eu não posso fazer nada por você. Você faz o seguinte, você tem que ligar para assistência em viagem. E eu tinha, né, o seguro do carro, eu peguei e liguei. Eu liguei, aí a assistência, aí eles disseram, olha, não, tudo bem, a gente vai aí, tudo, só que assim, vai demorar uns 40 minutos. Eu falei, meu Deus do céu, eu morrendo de frio, de fome, cansada, tinha que pegar aquelas crianças. Eu fiquei ali naquele carro, eu vou te dizer uma coisa, foram os 40 minutos mais penosos da minha vida. Que ali eu fui atordoada por sentimentos de tipo, Miralda, o que você está fazendo da sua vida? E ali pela primeira vez veio um sentimento tão negro em mim, que foi aquele sentimento, escuta, é assim, se você voltar para casa agora, se você tiver um acidente, se você vai parar no hospital, se você ficar doente, eu não tinha uma família, só tinha essas amas, as duas amas das minhas filhas. Se você ficar doente, se você tiver que parar no hospital, quem é que vai cuidar dessas crianças? E ali, sabe, Marinês, veio aquele sentimento, puxa, o pai da minha filha mais velha era obcecado por mim. O que eu tô fazendo aqui? Veio aquele sentimento de tipo, olha, pega suas malas, pega suas coisas, pega suas crianças, compra uma passagem, vai pro Brasil e volta para ele. Aquilo ficou ali até que chegou o reboque lá da assistência em viagem. Chegou, o que aconteceu com o carro? Eu disse, não sei o que aconteceu. Aí ele pega, vem com aqueles cabos lá de colocar na bateria, chega, dá uma carga na bateria, acende as luzes, acende tudo. Ele disse, olha, eu tinha deixado as luzes do carro ligado o dia inteirinho. Aí o homem disse, olha, vai agora e não desliga o carro. Eu saí dali e no caminho que eu estava fazendo de volta, veio o retrocesso. Miralda, você, uma mulher que já fez o que você já fez, que já passou pelo que você já passou, você estava se derrubando por causa de uma bateria de carro que acabou? Você ia entregar a sua luta por causa de uma bateria de carro? Aí veio a voz do anjo, sabe? Pronto. Olha, daquele dia em diante, tive trabalho, continuei a minha luta, até que aparece um fulano que começa a se interessar por mim e começamos a ter um relacionamento. E pela primeira vez, uma pessoa que diz, olha, eu trabalho com importação de carros, eu trago carros da Alemanha e não sei o quê, por que você não me dá uma ajuda? Eu acho que você ganha muito mais dinheiro com isso do que com... Olha, resumindo um bocado essa situação toda, eu disse não. Começamos a fazer negócio e assim, eu fui pela primeira vez à Alemanha e fomos aí, passamos por Düsseldorf e fomos buscar nós fomos buscar 2 carros na Alemanha e eu vim dirigindo da Alemanha até Lisboa. É lógico, ele na minha frente, né? Porque eu não podia perder de madrugada.
Começamos a fazer negócio, eu comecei a fazer algum dinheirinho, mas aquilo começou a ficar muito enrolado, aquela relação. Eu falei, ipa, isso não vai dar em nada. Eu acabei, olha, fulano, segue a tua vida, que eu vou seguir a minha. Volto para o meu trabalho que eu estava fazendo de promoção e pronto. E aquilo acabou. Aquilo acabou. Depois, passado mais um tempo, eu conheci uma outra pessoa que foi com quem eu vivi 14 anos. Essa pessoa me deu muito suporte em todos os sentidos, que ele, além de me dar um suporte de ajuda, vivemos 14 anos juntos, mas ele nunca foi capaz de ter uma conversa comigo, de dizer, puxa, você não tem nada, né? Você não tem parentes, não tem ninguém aqui, então, puxa, vamos nos casar, eu vou te dar um suporte. Nunca teve essa conversa comigo. E eu até tentei algumas vezes persuadi-la, tipo, olha, pensa um pouco nisso comigo. Só que como isso nunca acontecia, e eu não sabia também o propósito que estava ali embutido, aí o que aconteceu? Ele tinha uma oficina mecânica, eu comecei a dar um suporte para ele, a trabalhar na parte do escritório da oficina, tudo, só que aquilo foi cansando, eu falei, meu Deus, isso não chega a lado nenhum. E aí o que aconteceu? Eu saí desse trabalho com ele, comecei a fazer um outro trabalho e no fim acabei ficando desempregada. E nessa altura minha filha estava com 11 anos, a mais nova. E ela começou a se interessar por música e não sei o quê. Aí ela no grupo de música que ela entrou, eles vinham todos os anos fazer apresentação em Liverpool. E como eu estava desempregada, o chefe lá da equipe, eles vinham passar 21 dias fazendo digressão de música em Liverpool. Aí ele disse, por que você não vem com a gente?